Quem foge de problema, foge da riqueza. Quem acredita na Bíblia, o medo não pode ter opinião nas nossas decisões. Ou seja, o pobre sempre vai ter que dar o dinheiro pro rico. Tá na Bíblia. Já viu aquele ditado popular que o pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico? Lembra disso? Sim. Isso, na verdade, não é um ditado popular, é a Bíblia. A Bíblia diz que quem tem vai ganhar ainda mais. E quem não tem, o pouco que tem vai perder. O medo é o efeito mais paralisante para o ser humano. Por causa do medo você deixa de investir, por causa do medo você deixa de casar, por causa do medo você não muda de país e muda de vida, por causa do medo você não larga um trabalho que você sabe que está te oprimindo e não começa o próprio negócio, você tem medo de começar. O medo paralisa muitas pessoas. E no caso desse cara aqui, o medo impediu que ele multiplicasse. Se Deus te deu, é para multiplicar. O dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, o recurso que Deus te deu, a saúde que Deus te deu, os relacionamentos que Deus te deu. O dom, o talento vem de Deus, mas a capacidade é desenvolvida pelo homem. Senão, para que a gente ia estudar? Para que a gente ia assistir Primocast? Para que a gente ia ler livro? Para que a gente ia andar com pessoas melhores que a gente, como é tanto ensinado para a gente poder afiar nosso conhecimento, aprender coisas novas? Se no final Deus vai dar o talento para a gente. Não, Ele vai dar o talento que só será multiplicado conforme a sua capacidade. Estou dando conforme a sua capacidade. Eu conheço o teu histórico. Eu conheço as lutas que você venceu. Eu conheço o quanto você já leu sobre isso. Eu conheço as pessoas que você anda. Eu vou te deixar 5 talentos para administrar. Você também se esforçou e tal, mas não foi tão longe quanto ele. Você fugiu de muitas dores da vida. Aquele ali amadureceu com as dores da vida. Eu vou confiar 2. E você, querido? Que fiquei lá, putz, refugiando. Fugiu da escola, não lê livro, não anda com pessoas, não assiste podcast. Vou te dar um talento. Ele deu cada um conforme a capacidade. Quem deu mole? Justamente o que tinha menos capacidade. Então presta atenção, porque Deus é justo. Ele vai dar dom para todo mundo. Ele vai dar talento para todo mundo. Ele vai dar a chance para todo mundo. O problema é que cada um vai aproveitar isso conforme a capacidade que desenvolveu. Essa questão de Deus dar o que você pode administrar, que é mais ou menos o que está falando essa parábola, isso é uma verdade absoluta. O pai, por exemplo, eu tenho 4 filhos, então assim, eu não dou para os meus filhos o que eles não podem administrar. Por exemplo, agora está na época de álbum de figurinha. Eu posso comprar 2.000 figurinhas de uma vez? Graças a Deus, né? Eu posso chegar e comprar 2.000 figurinhas e tal. Mas, emocionalmente, qual é a graça do álbum? É chegar na sexta-feira, depois da semana de escola deles, e comprar só 50 figurinhas, 40, sei lá, 40 pacotes, né? 20 pacotes. E eles complementarem só um pouco para ficar mais uma semana esperando, porque a graça da vida são os desafios. Como eu já sei isso, para que eu vou estragar o processo se a graça está justamente nos desafios? E tem outra coisa. Uma vez eu estava voltando de uma viagem internacional num avião privado com um bilionário e um amigo. E quando a gente pousou, ele falou assim, rapaz, esse amigo falou, tô impressionado com fulano, falou o nome do bilionário, que é muita humildade, né? Você vê, rapaz, o cara ali na Receita Federal parou ele, não sabe nem quem é, fez um monte de pergunta boba, meio que só faltou botar o cara na parede e ele com toda a educação respondendo. Você vê lá, cara, na viagem que a gente tava, o cara servia a gente, e não sei o quê. Você imagina eu com o dinheiro dele, cara. O cara da Receita Federal veio pra cima de mim e falou, tu sabe o que ele tá falando. Eu falei, cara, por isso que ele tem e você não tem. Isso é normal. Deus, ele dá o que você tá preparado para administrar. Porque Deus não vai te destruir. Vai te dar o poder que você não pode ter porque você não sabe lidar, vai te dar o dinheiro que você não sabe investir, que você não sabe... Vai usar para machucar as pessoas, vai usar para destratar as pessoas. Aí você pega uma pessoa que realmente está prosperando na vida, ela está usando aquele talento que Deus deu para multiplicar na vida das pessoas. Esse mundo se trata, Negro, da gente ajudar as pessoas, resolver o problema das pessoas. O sentido da vida está em você pegar o dom, o talento que você tem para facilitar a vida de alguém. Você vai ver que em tudo que a gente vai falar de dinheiro, de propósito de vida, de qualquer assunto relevante, sempre se trata do outro. E Jesus nos treinou, né, biblicamente falando, ele nos treinou para a gente facilitar a vida das pessoas, para a gente colocar luz no caminho das pessoas. Então, se o que você está pedindo para Deus
vai te tirar desse caminho, ele já não te dá porque você não pode administrar. A parábola dos talentos trabalha muito esse conceito de que se você desenvolver sua capacidade, eu dou mais talentos para você. Então, eu luto todos os dias, hoje eu tenho 41 anos, e eu não paro de estudar. Eu não paro de me conectar com pessoas que possam me ensinar. Eu não paro de ler livros. Eu não paro de assistir palestras. Eu não paro de ir a eventos, a mentorias que eu possa pegar insights. Por quê? Porque eu quero cada vez mais aumentar minha capacidade para que novos talentos, sejam eles financeiros, como aqui a gente pode interpretar, porque aqui nessa parábola especificamente está falando de finanças, ou sejam dons, ou sejam oportunidades, responsabilidades, Deus envie para mim, porque eu estou mais preparado para receber. Quando você está preparado e Deus te dá uma missão, te dá um talento, você já bota em prática, você já está preparado. Né? Eu quero lembrar muito a você que está assistindo agora que a capacidade não vem de Deus. Você precisa desenvolver. Como é que ele vai cobrar? Ele fala assim, poxa, tinha 10 mil meninos na mesma periferia, na mesma condição que você, com a mesma história de vida, e eu botei você do lado do negro. Aí te levei para um outro tipo de relacionamento, de amizades, de pensamento. O que você fez com isso? Você ajudou quem com isso? Você criou teu futuro como com isso? Quantas pessoas foram beneficiadas porque eu beneficiei você? Sempre se trata de ajudar pessoas. Eu tenho alguns negócios e eu tenho certeza, né, pela fé que eu tenho, que Deus abriu a oportunidade desses negócios para mim. Quando você vai crescendo com o negócio, fica mais difícil gerir. E aí, pra gente que conhece a Bíblia, a gente tem algumas responsabilidades. Eu falei, poxa, eu não posso perder o que Deus me confiou. Ou seja, eu não posso simplesmente enterrar o talento, como esse cara que tinha um. Vou ficar aqui só no mesmo faturamento, só com esses mesmos números de funcionários. Não, eu quero ajudar mais pessoas, quero crescer mais, quero atingir mais gente. Só que para isso, nesse crescimento, se eu tiver a mesma estrutura, e se eu tiver a mesma gestão que eu tenho, eu não consigo avançar, porque eu não tenho essa capacidade. Eu tô falando, eu, Thiago, pensei assim, eu não tenho essa capacidade de gestão. Então eu tomei uma decisão muito difícil. Quando eu percebi que nesse negócio, nesse um dos meus negócios, eu não teria capacidade de gerir, eu chamei alguém para entrar no meu negócio, dei uma parte do meu negócio, falei, você pode gerir para mim isso aqui, e eu continuo fazendo só a minha parte, que é criar os conteúdos para isso. O que eu fiz? Sabendo que eu não conseguiria multiplicar sozinho, eu confiei, tipo esse cara, ele confiou num banqueiro, toma aqui então, deixa render nos juros. Então eu confiei numa outra pessoa. Às vezes, você precisa saber a hora de compartilhar o que está na sua mão para poder multiplicar depois. Outra coisa que tem que lembrar, você que está em casa escutando agora, é que o medo sempre vai fazer você tomar a pior decisão. Quando a pandemia chegou, eu morava nos Estados Unidos. E eu estava investindo em imóveis lá. Então, a pandemia começou, passou uns meses, a gente começou a ficar bem assustado. A gente falou, vamos voltar para o Brasil para a gente ver o que vai acontecer com o mundo. A gente estava entendendo, estava naquela época que estava em lockdown geral nos Estados Unidos. O pessoal estava, os mercados tudo vazios, não tinha papel higiênico, não tinha água no mercado, era uma loucura. A gente pegou o avião e voltou para o Brasil. Como não ficou claro o que estava acontecendo, eu cometi um pecado. Porque a Bíblia diz que tudo que você não faz por fé é pecado. Então, eu na minha falta de fé e alimentando o meu medo, eu decidi vender alguns imóveis que eu tinha na América. E foi uma coisa... E foi uma perda financeira enorme que eu tive, porque pelo medo eu falei, não sei o que vai acontecer com o mundo, pelo menos eu trago algum dinheiro para o Brasil. Nesse pensamento, eu coloquei os imóveis para vender, vendi rápido. Você falou a mesma coisa que ele aqui. Trouxe... Ou pelo menos. Exatamente. Trouxe. O que aconteceu? A pandemia, 6 meses depois, fez os mesmos imóveis valorizarem de 30% a 35%. Ou seja, isso representa um impacto financeiro enorme. E, na verdade, eu perdi não só a oportunidade, mas perdi também por vender, repatriar o dinheiro, pagar o imposto de ganho de capital, não sei o quê, eu podia ter evitado todo isso, tanto o imposto quanto vender pelo preço que eu vendi, podendo ter vendido 30%, 40%. 6 meses depois, por causa do medo. Eu me arrependi, eu entrei no meu quarto, orei para Deus e falei assim, nunca mais eu vou tomar uma decisão por medo, me perdoa pelo que eu fiz. Quem perdeu fui eu, mas eu sei que eu desagradei a Deus também por ter agido pelo medo
Porque para quem acredita na Bíblia, o medo não pode ter opinião nas nossas decisões. A minha maior crítica à educação formal de hoje é que você não estuda o que você vai usar na vida. Por exemplo, na vida você vai usar a inteligência emocional o tempo todo, você vai ter que lidar com pessoas, você vai ter que perdoar gente, você vai ter que aprender a lidar com pessoas difíceis. A escola não te ensina isso. Né? Eu tenho um livro que chama Especialista em Pessoas, a gente até falou aqui já no Primocast sobre ele, que eu faço essa crítica à educação. Finanças, você vai lidar todo dia com dinheiro, até o último dia da sua vida. Mas a escola não te ensina isso. Mas te ensina coisas que você nunca vai usar, tabela periódica. O pobre sempre vai ter que dar o dinheiro pro rico, tá na Bíblia. Mas não é por causa da injustiça do mundo, como a gente fala. É porque ele não teve capacidade de multiplicar, então ele vai ter que dar o tempo dele para quem sabe multiplicar. Voltando, quem tem mais vai ganhar cada vez mais, quem tem menos vai perder o que tem. O que muda o nosso jogo? Thiago, tô entendendo. O que muda meu jogo, além de ter fé em Deus? Aumentar a sua capacidade. Esse é o que muda o jogo, segundo a Bíblia. Quanto mais livros você ler, quanto mais podcast você escutar, quanto mais palestra você participar, quanto mais mentoria você entrar, quanto mais pessoas que entendem mais do que você sobre a vida, sobre um assunto específico você caminhar, mais você vai aumentar a sua capacidade. Espero que esse vídeo também sirva de ajuda, motivação, aprendizado ou puramente entretenimento a vocês. Lembrando que temos novos vídeos com frequência, então já cliquem no botão de se inscrever abaixo e curta esse vídeo, bem como sinalizem o sininho da inscrição para não perderem os próximos. Aproveitem!